Olá, pessoal, voltando mais uma vez e agora com a nossa aula de sistema nervoso, a nossa primeira parte da aula sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é responsável pelo ajustamento, ou seja, para a plenitude do funcionamento do organismo e sua adaptação ao meio ambiente. E sua função ele é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições predominantes dentro do próprio corpo, para que o corpo elabore as respostas adequadas que se adaptem às condições em que o organismo vive. Como o sistema nervoso, ele é organizado. Ele é organizado em duas partes principais: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é a parte principal do sistema nervoso. Ele é constituído pela parte do encéfalo, que é o cérebro, cerebelo, tronco encefálico, ponte, bulbo e mesencéfalo, que é a parte que constitui a massa encefálica, tá bom? A medula espinhal, que é onde recobre em quase toda a parte da coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico, que são formados por nervos e terminações nervosas. O sistema nervoso periférico, ele é formado por 12 pares de nervos cranianos e 12 pares de nervos raquidianos. Esses nervos raquidianos, eles são responsáveis pela movimentação do nosso corpo. E as terminações nervosas. As terminações nervosas estão presentes principalmente na nossa pele, pois é ela que nos vai conferir as sensações em relação ao ambiente externo. Vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele tem como um encéfalo o seu principal arcabouço. O encéfalo, ele possui em média, a massa encefálica, possui em média de 1,4 kg no adulto. Ele está localizado na caixa craniana e ele é dividido em três partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tá aqui a anatomia para vocês da parte do encéfalo. Essa área vermelha é o nosso telencéfalo, é a massa encefálica propriamente dita que a gente conhece já. O diencéfalo, que fica abaixo do telencéfalo. Temos a parte do tronco encefálico, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo, que é essa parte do meio, tá bom? Vocês estão vendo aqui essa região amarela, laranja e esverdeada. E o cerebelo, que é essa parte aqui lilás, tá bom? Esse material vai estar disponível para vocês, certo? Na descrição do vídeo, assim como todos os materiais da disciplina. Ele vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o download dos materiais. Vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central. Continuando. O cérebro, ele constitui cerca de 90% da massa encefálica. A sua superfície é bastante preguiada, tem muitos sulcos, né? Vocês já viram, ó, voltando aqui. Ele é todo preguiadinho, dividido em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e direito, e é dividido em duas partes. O córtex, que é a parte mais externa, é a substância acinzentada, e a região interna, que é a substância branca, que é formado por dendritos e axônios. Tá aqui para vocês, certo? A parte do encéfalo para que vocês possam visualizar. Professora, pode colocar isso na prova? Com certeza, para que vocês me deem a nomenclatura das estruturas do encéfalo, tá bom? Já o cérebro, ele tem algumas funções. Quais são as funções do cérebro? Sensações, atos conscientes e voluntários, como os movimentos que eu falei para vocês na aula passada, pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentidos e equilíbrio do corpo humano. O cérebro ele é dividido em partes: tálamo e hipotálamo, que são presentes na região inferior do cérebro, mas por dentro do cérebro.
é onde está localizada a reorganização dos estímulos nervosos, a percepção das sensações do nosso corpo, frio, calor, sensação de dor. Já o hipotálamo, ele é regulador. O hipotálamo, ele é responsável pela regulação da temperatura corporal, pela sensação do organismo em sentir fome, sede, que é o balanço hídrico, o controle da hipófise, que é o controle dos hormônios do nosso corpo. Vou falar também um pouquinho sobre ele na fisiologia. Regulação também dos hormônios de outras glândulas. E o hipotálamo, ele tem como função principal a homeostasia do corpo, é o equilíbrio e o pleno funcionamento do corpo humano. Já o cerebelo, ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, do tônus e vigor muscular, a orientação espacial e coordenação motora, coordenação dos movimentos. O tronco encefálico, ele é dividido em 3 divisões: mesencéfalo, ponte e bulbo. Vamos ver aqui essa divisão. O mesencéfalo, ele é responsável pela recepção e coordenação da contração muscular, responsável pela postura corporal. A ponte, ela realiza a manutenção dessa postura, da homeostasia corporal e do tônus muscular. Não vão pensando que é só a academia que vai me conferir o tônus muscular. Negativo. Ela também a ponte também é responsável pela conferência desse tônus muscular, pela resistência muscular. O bulbo, que controla os batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e controle da deglutição. O bulbo, ele é responsável pelos movimentos vegetativos, que são os movimentos involuntários, para que haja manutenção do nosso corpo de maneira involuntária. Batimentos cardíacos, processo de digestão dos alimentos, tá certo? Movimentos da respiração. Vamos falar agora do sistema nervoso central, que é a medula espinhal, que é mais conhecida como RAC. Ele é um cordão em formato cilíndrico, que parte da base do encéfalo e percorre por toda a coluna vertebral. Ele é alojado dentro das perfurações das vértebras. Vocês lembram do sistema esquelético, a orelhinha do Mickey que eu falei? Pronto, a medula, ela está lá dentro, ela é protegida pelas vértebras, tá bom? Na medula espinhal, a medula espinhal, ela possui 31 pares de nervos raquidianos. Vocês estão lembrados, já ouviram falar da anestesia RAC, que ela é para adormecer, para deixar anestesiada uma região de uma parte do corpo, seja ela da cintura para baixo ou do pescoço para baixo, pronto. Essa anestesia, ela tem muito a ver com a região puncionada na medula espinhal, porque quando o médico anestesista, ele vai lá fazer a administração da anestesia, ele punciona, ele localiza o intervalo de uma vértebra, porque a agulha da anestesia, ela ultrapassa o disco, certo? Que protege entre uma vértebra e outra. Ele ultrapassa, que ele punciona, o anestesista, ele localiza o disco vertebral, ele punciona aquela agulha até chegar à medula espinhal. Professora, como é que o médico anestesista localiza a chegada na medula espinhal? Por conta da saída do líquido. Sai um líquido transparente, que é o líquido da medula espinhal, e lá naquela região que ele quer anestesiar, ele vai lá e administra a medicação para fazer o bloqueio nervoso, tá ok? O bloqueio para que aquele paciente não sinta nenhuma sensação de dor, não tenha nenhuma recorrência em relação ao processo cirúrgico que ele está passando. As funções da medula é receber as informações de diversas partes do corpo, enviando para o encéfalo e vice-versa. E ele é responsável pelos atos reflexos do corpo humano, pelo ato do instinto do corpo humano, de questão de sobrevivência.
A medula espinhal é capaz de elaborar respostas bastante rápidas, principalmente em situações de emergência, como eu acabei de falar, sem a interferência do encéfalo. Aqui eu estou mostrando para vocês como é a medula espinhal, o funcionamento da medula espinhal, certo? Na medula espinhal, ele é bastante rico em células do sistema nervoso, tá certo? Ele é responsável pela percepção sensorial, os atos reflexos, contrações involuntárias, dependendo do estímulo da região, tá ok? Vamos falar aqui um pouco das meninges. As meninges, elas são as camadas que revestem e protegem o encéfalo, certo? A nossa caixa craniana, ela é protegida pelas meninges. Essas meninges, elas são divididas em 3 camadinhas. Vamos falar agora de cada uma delas. A dura mater, que é a camada que está diretamente ligada ao osso da caixa craniana, tá bom? A aracnoide, que ela tá entre a dura mater e a pia mater, ela fica entre o meio, é uma camada intermediária. E a pia mater, que é uma camada bastante inervada, com bastante células nervosas, para conferir proteção da massa encefálica, propriamente dita, né? Não, a meninge, é constituída por essas 3 camadas, mas, professora, me lembrei de uma coisa. A meninge, ela está associada à meningite? Com certeza. A meningite é uma inflamação bacteriana, tá certo? Onde aquele patógeno, aquela bactéria, causa um processo infeccioso na meninge, tá ok? Por isso que tem todos aqueles sintomas, febre, vômitos em jato, enrijecimento da região cervical, tá certo? Por conta da sensação de dor, de queimação e inflamação durante o processo de inflamação das meninges, tá certo? A meninge também está presente em todo o trajeto da medula espinhal, tá certo? Aqui do ladinho para vocês tá a demonstração de como essa meninge está na medula espinhal. Tem as mesmas camadas de proteção, dura mater, pia mater e aracnoide, e no meio ela é revestida pela substância branca e cinzenta, que é o líquido da medula, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte, para a gente falar mais sobre o sistema nervoso periférico. Até lá!